Boa noite, então, a todos. Eu vou começar o nosso encontro fazendo uma coisa que eu nunca faço. Não sei por que eu não falo do título, do que a gente vai tratar, né? Mas como estava em aberto, eu vou começar, até porque 7-1 dói, né? A gente chorou um bocado. Então, vamos lá. Guilherme de Almeida, um poeta brasileiro, ele escreve sobre as lágrimas da seguinte maneira. Quando uma nuvem nômade destila gotas, roçando a crista azul da serra, umas brincam na relva, outras, tranquilas, serenamente, embrenham-se na terra. E a gente fala da gotinha que erra, mas nem se lembra da que o solo encerra, da que ficou no coração da argila. Quanta gente que zomba do desgosto mudo, da angústia que nos molha o rosto e que não tomba em gotas pelo chão. Havia de chorar se adivinhasse que há lágrimas que correm pela face e outras que rolam pelo coração. Esse é o nosso Guilherme de Almeida. Vale a pena, né? A gente pensar nisso. Pois é. A gente viu muita lágrima, né? De adulto, de criança, de pequena. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Vamos pensar primeiro mecanicamente, fisicamente, como é que é, o que é essa lágrima, né? Segundo o dicionário, no conceito que vai referir sobre anatomia, né? A ciência que vai estudar, né? A questão do corpo físico e dos elementos, enfim, que esse corpo, né? Fazem parte desse corpo e etc., os seus órgãos, né? Então, lágrimas são gotas de líquido segregado pelas glândulas lacrimais. Então, elas estão aqui dentro, embutidinhas, né? Pacífico isso. Aqui estão aquelas glândulazinhas e quando elas, né? Aquele líquido sai, nós choramos. A quem provoca a lágrima. Vocês já viram criança fazendo manha? É lindo. É lindo. Elas choram de uma maneira sem o menor dor, sem o menor sentimento, porque elas querem uma determinada coisa. E a gente, quando diz não, aí mesmo que é aquele choro, né? Sem a menor sentido, sem a menor emoção. Tá aquele chorito ali. E como é que se processa isso? Quem tem olho claro e que fica exposto ao sol por um período prolongado e não tiver uma lente escura, este sabe que quando a gente faz assim daqui a pouco, como é que fica? Correndo a água. É a lágrima, né? Então, nós apertamos, né? Fechamos o nosso olho com uma certa, franzimos a testa e aí vamos comprimindo, né? Essa pálpebra e com certeza este esmagar, esse apertar, força esse canal e a lágrima, então, primeiramente rega o nosso olho, depois ela rola pela face. Mas tem uma outra explicação interessantíssima, que a MED, o autor espiritual do livro Renovando Atitudes, escrito por Francisco do Espírito Santo Neto, ele tem uma definição notável a respeito de lágrimas. Ele vem nos dizer que lágrimas são emoções materializadas que romperam a barreira do corpo físico. Então, ele não vai falar de uma coisa que é simplesmente mecânica. Se eu estiver no sol exposta por muito tempo, a lágrimazinha vai rolar. Os atores que eu digo, eles colocam alguma coisa antes ou durante, ou algum mecanismo. Alguns não se concentram no texto e conseguem, né, fazer com que a lágrima role. E mais, não tem lugar aqui na frente, ele tem um, ó. E tem gente lá de pé, lá tem outro, tem que vir por aqui. Então, ele vai além, ele diz que rompe a barreira, é uma emoção que se materializa. E a dona Joana vem dizer que a lágrima é a emoção cristalizada, vem ser a mesma coisa. É a emoção que se materializa, que se torna visível, patente, né? Mas depende, tem vários tipos de emoção, né? Essa compressão que nós fazemos, elas têm várias origens. Ela pode ser no cansaço físico, ela pode ter origem nas dores provocadas por uma doença,
elas podem ser provocadas por um desequilíbrio emocional, né? Vejamos nós, quem é que esperava quanto mais 7, né? A gente sabia que aquela outra era poderosinha, mas tamanho, poder, excesso de autoconfiança, eu não vou explicar isso, porque não é do meu ramo. Mas que nós nos desequilibramos, a comoção, a emoção foi para o desequilíbrio tal, né? No final do jogo, a gente não queria mais nem ver jogo. Quando chegou no 5º gol, pum, desliga, não quero saber, não quero. Fiquei sabendo no outro dia, ou mais tarde. Porque é assim que funciona, né? Nosso desequilíbrio, a gente fica muito mexido com isso. E nesse desequilíbrio, nós temos que considerar várias coisas. A raiva, o desgosto, né? A frustração, vai por aí afora, né? Então, considerando essa definição de Hamed, que a lágrima são emoções materializadas, nós temos que lembrar que ela tem 2 fontes. Os centros equilibradores da alma e os centros desequilibradores da alma. Eu ainda não sou uma pessoa assim totalmente analfabeta digital, mas com muitas dificuldades. Um dia eu até aprendi determinadas coisas, mas depois eu já esqueci tudo, então eu uso o quadro negro mesmo. Eu devo ter sido professora durante tantas vezes para ver se eu aprendi alguma coisa, acho que não, então eu ainda uso o quadro negro. Centros equilibradores da alma, né? Nesses centros equilibradores, normalmente nós externamos emoções calmas. São emoções calmas, porque são equilibradores, né? E frutos de uma sensibilidade aguçada e do sujeito que já se encontra em harmonia. Então, essas lágrimas, quando elas ocorrem por estes centros equilibradores, elas são suaves, né? Se expressam de um modo suave e também os sentimentos que estão unidos a esta expressão são sentimentos calmos e doces. Há lágrimas, porém, né, que elas brotam dos centros desequilibradores da alma. E elas geram, né, elas externam emoções perturbadoras e perturbantes. Né? Elas são perturbadoras para quem se expressa e o ambiente onde acontece, vamos ver alguém brigando e chorando de raiva. Daqui a pouco a gente até se contamina. Se não tivermos muito domínio sobre nós mesmos, nós vamos vibrando naquela situação e a gente vai deixando que essa confusão respingue em nós mesmos, né? E essas lágrimas são frutos do destempero, da revolta, muitas vezes, né? Nós vimos ontem os jornais hoje dizendo que lá na Argentina houve depredação pelo resultado do futebol, né? E expressam, então, lágrimas pesadas de sentimentos que também estão ligados a sentimentos amargos. Quando nós pensamos nesses centros, né, esses centros da alma, que são equilibradores ou desequilibradores, isso reflete, né, a nossa condição espiritual, a nossa condição emocional, e a nossa situação espiritual. Como é que nós andamos espiritualmente? A nossa natureza. Se nós já avançamos alguma coisa ou não avançamos nada, não tem nada ali, né? Não avançamos nada. Então, nós precisamos prestar muito atenção. Como é que nós estamos? Que estado de espírito tem essa pessoa? Que coisa horrível! Que pessoa que está, né, vibrando desse jeito? Nós já conseguimos perceber algumas coisas, né? Então, estando nós em equilíbrio, nossas lágrimas, elas podem traduzir comoção, né? Quando toca o hino nacional brasileiro, quando começou tudo, na abertura da Copa do Mundo, a gente se emocionou, claro. No hino rio-grandense, para mim, Rosa Maria, é uma situação absolutamente imbatível. Eu não consigo muitas vezes cantar alguma estrofe do hino rio-grandense, pode me chamar de qualquer coisa, não tem problema. Porque eu me emociono, e me emociono muito, e olha que eu sou dura na queda. Já chorei muito de raiva, mas de outra coisa, dificilmente. Agora, do hino rio-grandense, nossa, não consigo, sei todo ele de cor e salteado, as estrofes todas, que nem se cantam mais, e me encantam. Né? Mas eu fico emocionada e não consigo.
Alguma leitura de texto, quando a gente lê uma poesia, alguém nos lê, quando alguém faz uma prece que nos comove. Olha que maravilha, né? Sim, nós às vezes até as nossas lágrimas vão indo. Né? Quando alguém nos faz um relato pungente, as lágrimas correm, a gente se emociona, porque nós nos compadecemos daquela pessoa também. O enlevo, né? Muitas vezes as nossas lágrimas traduzem em enlevo. Olha a fotografia, né? Das nossas lembranças, quando nós tratamos das nossas lembranças, quando a gente vê uma fotografia, uma cena de um filme, uma cena de um teatro, uma paisagem que nos traz recordações muito boas. Puxa, como era bom quando a gente passava a infância neste lugar. Né? Então, isto também pode causar, produzir, né, lágrimas. Também de júbilo, pelo nascimento, pelo casamento, pela formatura. Nós também temos as lágrimas de gratidão, as homenagens recebidas e as homenagens prestadas. Quem de nós que perde uma pessoa, um familiar, um amigo muito querido, uma pessoa muito próxima de nós, e naquele momento, né, naquela homenagem prestada na hora da despedida, as nossas lágrimas rolam, muitas vezes por gratidão, por essa pessoa ter um dia participado da nossa vida, da nossa convivência, das nossas relações. Então, sim, nós choramos também por gratidão. Quando transitamos, entretanto, pelo desequilíbrio, as nossas lágrimas, evidente, vão traduzir o desajuste emocional que naquele momento, né, é o que nós estamos vivendo. Então, há lágrimas para tudo nessa hora. Vamos começar por elas, né? No desequilíbrio, nós choramos pelas perdas, né? A tristeza e a frustração. Não estou falando pelas perdas afetivas, mas também. Porque muitas vezes a perda afetiva tem um estado de revolta misturado aqui. Tem um pouquinho de revolta. Né? Então, as perdas, tristeza e frustração. 7-1 nos frustrou de cima a baixo, de trás para frente, de como a gente puder dizer. A angústia, né? A angústia muitas vezes aperta, nós não sabemos, nós temos uma aflição interna que nós não sabemos onde isso e como isso vai desaguar. Então, o que é que acontece? Isso vai criando algo tão enorme dentro do nosso peito que a gente explode de repente, né? Em lágrimas profusas. As decepções, sejam elas a origem, tenham elas, essas decepções, a origem que tiverem. Mas a decepção sempre, ela traz, né? Ela está associada à mágoa, né? À traição, enfim. Então, nós choramos por isso também. A inconformidade quando nós não aceitamos uma situação acontecida. Vejamos o que eu há pouco relatei a respeito do resultado na Argentina. Eu não digo que isso não houve no Brasil também. Provavelmente deve ter acontecido. A amargura também, ela nos traz essa situação de constrangimento, né? De pesar. Choramos também. E a rebeldia. Eu digo, eu muito chorei de raiva. Isso é rebeldia, não aceitar determinadas coisas. Sabe? De raiva. Não é como eu quero. Então, não quero mais, não quero isso. Numa fase na vida da gente, nossa. Claro que depois que a gente cresce, né? Ou não cresce. Né? Isso vai depender de nós. Então, quando nós nos entregamos, né? Ou permitimos que os centros desequilibradores da alma nos dirijam, bom, então nesse momento nós estamos sintonizando quem? Né? Ondas mentais negativas. E essas ondas mentais negativas, porque nós somos circundados por ondas mentais de vários tipos. Positivas, negativas, meia boca. Né? Meia boca. Então o que acontece? Conforme nós estamos emitindo alguma coisa, ele se aproxima e nós começamos a vibrar na mesma sintonia. Né?
E não nos dando conta, nós vamos minando o nosso psiquismo com estas ondas que absorvemos, que são verdadeiros lixos. São como toxinas que vão nos encharcando, né? E nós vamos cada vez mais nos fixando em perturbações de toda ordem. Por isso, muitas vezes, incidentes pequenos, sem o maior dano, sem a menor expressão, viram o que nós chamamos de tempestade em copo d'água. Às vezes, de manhã cedo, a pessoa diz A e nós dizemos Z. Ela diz sim e nós não. Mas que isso? Hoje eu levantei de mau humor, bom, querida, volta para a cama e levanta de novo. Que isso? Como levantar de mau humor? É outro dia. Vamos começar o dia bem. Não deixar que esse lixo venha nos intoxicar e nos danar. O que é nos danar? Né? Fazer com que a gente entre numa situação de danação. Nós não conseguimos fazer nada positivo, nada grandioso ou pequeno que seja, mas importante naquele dia. Quando nós falamos dessa tempestade em copo d'água também, né? Nesse momento em que nós estamos bastante envolvidos por esta perturbação, né? Esses acontecimentos de manhã cedo, seja o telefone que toca, algum contratempo, o carro, o pneu murchou, alguma contrariedade que alguém nos disse aquele dia, nós tínhamos organizado a nossa agenda desse jeito e em função de uma coisa bem pequena, a nossa agenda vai ter que mudar, então a contrariedade começa a existir. Estas situações vão suscitar, né? Vão ser, elas têm origem numa rebeldia muitas vezes infundada, num desgosto inconsistente, porque não fizeram uma vez como eu queria, então não serve mais, lamentos exagerados e uma autopiedade justificada. Tinha que ser comigo. É tudo assim, quando é para mim, não pode ser desse jeito, tem que ser de outro jeito. Essa autopiedade é igual à vitimologia, né? Vitimologia. Tudo é comigo, tudo é para mim, só eu que, né? Nós temos que nos dando conta de quando esta autopiedade ela fica exagerada, ela toma proporções exageradas, nós simplesmente ficamos cristalizados no mesmo lugar. Nós temos muitas coisas por fazer, só que como tudo comigo dá errado, eu já não me mexo mais. Não tem razão de eu me mexer, porque comigo dá tudo errado. Então, nós temos que abrir os nossos olhos, porque desequilíbrio desta ordem, né, ele interfere na nossa vida pessoal e na nossa vida em relação aos outros, a nossa vida de relação interpessoal. Isso fica afetado, fica tocado, fica mexido, né? E isso por quê? Porque esse desequilíbrio, né, ele cerceia os bons pensamentos, porque então vigora o pessimismo, né? Ele limita, ele trava as nossas ações, aí porque o desânimo toma conta. E ele constrange, ele reduz, né, essa nossa capacidade de fazer com que os nossos bons sentimentos, eles caminhem, eles andem pelas ondas mentais. O pensamento vai junto com esse sentimento e chega onde tem que chegar. Então reduz, constrange, porque a decepção, a frustração, né, essa ideia de que ninguém presta e que ninguém serve, é isso que está vigiando dentro de nós, Dizem os benfeitores espirituais que cada um respira o clima mental em que se compraz, assimilando as mensagens vibratórias de vários teores, mantendo intercâmbio contínuo com outras mentes, direta ou indiretamente,
que podem nos libertar ou nos escravizar. Vamos desmanchar um pouquinho isso aí, né? Descosturar. O clima mental. Tua mente, diz Emmanuel, teu clima. O clima mental. Eu organizo o ambiente onde eu estou porque eu estou bem. Porque eu estou tranquila, harmonizada, feliz, vibrando, né? Num sentimento positivo, num otimismo e por aí vai. Quando eu não estou vibrando nesta ordem, que eu estou em completo desequilíbrio, o que acontece com o ambiente onde eu estou? E é por isso que muitas vezes, quando nós estamos num ambiente muito bom, está todo mundo conversando junto, entra uma pessoa desequilibrada, ela não precisa falar. Nós sentimos que ela chega e nos empurra. A vontade que a gente tem de perguntar um para o outro assim, o que está fazendo aqui? Porque nós percebemos, a pessoa não abriu a boca ainda. Ela entra e só, não digo o comportamento, mas o que ela exala, o que dela emana como vibração, nos derruba, nos perturba, logo num átimo de segundo. Porque quem está equilibrado, logo se recompõe. Quem está equilibrado, em seguida se recompõe. Entra fulano, entra fulana, tudo. Vai sentar, escorrendo chimarrão, entra na rodinha. E aí a gente faz aquilo que é tão antigo, né? Que hoje o Saci não tem mais cachimbo, somos todos contra o cigarro, que bom. Né? Nós teremos pulmões mais limpinhos. Então hoje não se faz mais o cachimbo da paz, mas o chimarrão que substitui bem direitinho, numa boa, vai andando, né? Que é o nosso hábito de gaúcho. E assim nós vamos tentando fazer com que aquela criatura entre no nosso clima, nas nossas vibrações, os nossos centros equilibradores vão favorecê-la naquele momento onde nós estávamos ou estamos. E aí ela pode se manter em equilíbrio ou não. Quantas vezes alguém nos dá um conselho, entra aqui, sai cá? Assim são essas vibrações. Nós podemos entrar aqui no Centro Espírita, onde tudo foi absolutamente preparado para todos nós desde ontem. E chegar lá na esquina, adeus, tia Chica, não sobrou nada. Porque nós não conseguimos reter estas coisas boas. E isso é esforço nosso. Então nós temos que nos libertar destas mensagens vibratórias que não são boas. Porque o que eles vêm nos dizer? Cada um respira o clima mental em que se compraz, assimilando mensagens de vários teores. Então as negativas, quando nós nos dermos conta, mas eu não estava assim hoje de manhã, como é que agora é 11 horas e eu estou sentindo isso? Não, vamos com calma. Faz uma precezinha, pega um livrinho, uma mensagem, tem papel lá atrás, tem um monte de mensagenzinha, a gente leva na bolsa, no bolso, no meio dos documentos, lê, pensa um pouquinho, reflete, sai, procura andar na rua, dá uma boa respirada, volta já com outras, com um outro, de uma outra forma, de uma outra maneira, né? Já com outro espírito, outra expressão, né? Outra maneira. E aí ele diz que nós podemos, né? E nós nos mantemos conectados com estas mentes, direta ou indiretamente. Se forem espíritos de luz, que maravilha! É tudo que a gente precisa. Porque são eles que muitas vezes nos inspiram a cumprir as nossas tarefas. Mas se foram aquelas entidades que nos atrapalham e atrapalham muito, bom. Enfim, aí a gente, né, tem que tratar de romper para não virar uma algema mesmo, né? E alma gêmea não tem. Alma gêmea é a mesma coisa que algema. Vamos falar bem direitinho, né? Alma gêmea não.
Emmanuel adverte que nós recebemos uma oportunidade reencarnatória para ajudar e nos ajudar, para aprender e para servir. Então nós temos que pensar se nós realmente estamos dando conta de que nós estamos ajudando, de que nós estamos aprendendo, de que nós estamos servindo. Será que essas metas nós estamos conseguindo cumprir pelo menos uma delas? Não faz mal que não seja completamente, que ela seja parcialmente, mas alguma coisa é preciso que estejamos fazendo. Então há que a gente pensar, né? Esse é o nosso desafio, a origem das nossas lágrimas, né? Nós temos que pensar se nós choramos frequentemente de alegria ou se nós choramos alegria, bem-estar, aquisição de virtude, sensibilidade, felicidade, né? E lembrando sempre que a felicidade não está lá para comprar, a felicidade é como a gente vive, é aceitando as coisas como elas são, né? E aí? Então, é uma maneira de viajar, como os dizem, né? Então, nós precisamos saber que tipo de lágrima nós derramamos. Como é que são as nossas lágrimas? Se elas têm origem no centro desequilibrador da alma ou nos centros equilibradores da alma. Caso elas ainda sejam dos centros desequilibradores, nós precisamos reverter essa situação, né? Nós temos que pensar num processo para reverter essa situação. O processo, meus amigos, é urgente, não é apressado. Não é para fazer qualquer coisa. É para fazer bem feito, para não ter que retomar o serviço. Então vamos com calma. Rosa, nesse momento não dá para fazer, eu estou muito machucada porque eu ouvi isso, ouvi aquilo, ouvi aquele outro. Cada um tem alguma coisa para poder justificar aquilo que lhe dói, aquilo que é o motivo de provocar as suas lágrimas, né? Mas vamos lembrar que mesmo sendo os centros desequilibradores, Divaldo, com uma insistência muito grande, uma habilidade que lhe é peculiar, em todos os encontros, quando é possível, ele toca sempre no mesmo assunto. Ele diz, não nascemos para sofrer. E mais, agora vem o problema. Não nascemos para sofrer. Pensar assim é estar afinado com uma mentalidade medieval. Não sou eu que estou dizendo, foi Divaldo. Lá naquele livro Desperte e Seja Feliz. Está lá escrito, e ele fez um workshop, e depois, quando ele pode, ele toca nisso. Porque as pessoas perguntam, mas esse mundo é um mundo, Divaldo, de provas e expiações. Ele diz assim, minha irmã, a gente não nasceu para sofrer, não. Arruma, ele gosta muito de assim, pinta teu cabelinho, bota um brinquinho, te arruma, fica bonito e vai fazendo o que tem que fazer. Não fica feito bruxa que tu não vai resolver o problema. Te arruma bonitinha e vai carregar tijolo. Bonitinha, carrega o tijolo. Olha que danado, né? É assim que ele diz pra gente. Então, e temos que lembrar também, nós tínhamos uma camiseta nesta casa maravilhosa que dizia assim, somos um espírito imortal, em constante evolução. E lá nas costas dizia bem grande, nosso destino é glorioso. Uau! Se o nosso destino é glorioso, não tem por que sofrer. Vamos levar as coisas, vamos fazer das perdas, das angústias, das decepções, das inconformidades, das amarguras, da rebeldia, vamos fazer disso o meio para chegarmos a essa felicidade, a alegria, o bem-estar que todos nós queremos. 7-1 já foi. Agora temos que nos preparar para coisas melhores. Aquilo já foi. E quero concluir, então, o nosso trabalho de hoje, né, lembrando, trazendo o que Roque Jacinto vem nos dizer a respeito das lágrimas. Lágrima ardente. Roque Jacinto é um escritor espírita, ele escreveu muita historinha infantil. Uma que eu tinha horror, o grilo perneta, Marina, socorro, tadinho do grilo. Lágrima ardente. Lágrimas. Lágrima ardente. Todas as gotículas que fazemos deslizar pelas faces, na hora da insatisfação ou da alegria, da decepção ou da dor moral, do martírio ou da esperança, são mensagens remetidas pelo telégrafo sem fio do coração,
com o endereço certo. Evitemos as comunicações amargosas. Sustemos as lágrimas de inconformismo, as que exprimem revolta, o marejar da falta de fé, as tormentas do rancor, porque todas as mensagens recebem respostas, seja do mundo maior, seja do reino das sombras. Luz ou trevas, espelhar-se-á em nós por resposta. E o que o Emmanuel vai nos dizer por fim? O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Que as nossas lágrimas, se tiverem que vir, que elas venham da fonte inesgotável dos centros equilibradores da alma. Obrigada.